vô Bigode! Falo sim, o Vô Bigode aqui do canal Fala Vô Bigode. Vai comentar sobre um assunto, vou falar sobre um assunto que é muito atual, né? E com certeza está preocupando a mim e todo o povo brasileiro. Pessoal, nós estamos vivendo aqui uma situação, eu quero falar sobre a geração Z. Pessoal, essa geração Z, ela está fazendo mudanças em partes do planeta que a gente fica até assustado. Eu quero lembrar vocês, né, porque a maioria deve saber, né, pouca gente que não lembra disso, mas recapitulando alguma coisa, eu quero falar sobre essa geração Z que se revoltou lá no Nepal, né, depois de um governo corrupto, tentou proibir o uso da internet, tirou várias plataformas de circulação, e os jovens se revoltaram, né? E isso foi estupim, né, pessoal? Porque já o país já tinha muita corrupção, muita coisa errada, né? E os jovens tomaram as ruas, se revoltaram com vamos dizer assim, essa proibição de usar as redes sociais, né? Então o povo se revoltou, a juventude principalmente, chamada de geração Z, né? Por causa de história de desenho lá, a pesquisa que vocês vão ver, né? Acho que é no Japão, que tinha um desenho lá que chamava um herói, né? Super-herói da história lá, que chamava Z, né? Tinha um Z como símbolo. Então ficou como geração Z. E acabaram tirando, expulsaram os governantes do país, mas morreu muita gente, teve muita gente presa. Mas, pessoal, depois que o pessoal perde a liberdade, não tem muito mais que perder, não. Então a gente está vendo isso aí e está repetindo agora no México, pessoal. Então vocês que estão acompanhando a internet aí, as notícias, no México está repetindo a mesma coisa. Então o que acontece? No México é um país de muita corrupção, é uma coisa que escalou de tal maneira que o crime, né, e tudo isso que a gente vê, a gente fica observando assim e começa a ficar triste, porque, pessoal, nosso país, infelizmente, está seguindo uma linha bem parecida. Então isso preocupa, porque a gente como cidadão livre, até por enquanto, né, eu espero que continue, porque nós somos um país democrático, né? Então está escrito na Constituição. Nós temos uma Constituição, uma das melhores do mundo, só que ela não está sendo respeitada como na sua integridade, né? Então a gente sabe que políticos, governantes, a própria Suprema Corte tem alterado muita coisa na Constituição, não tem respeitado. E a gente fica preocupado porque quem sofre tudo isso mais é o povo pequeno, o povo que está aqui embaixo, que não tem condições de reação. A gente fica refém de um sistema que oprime. E eu, como cidadão brasileiro, sempre fui cidadão livre, com as minhas responsabilidades, cumprir com meus compromissos, mas a liberdade é um bem inegociável, pessoal. Então eu fico preocupado porque a gente vê isso acontecendo nos países aí fora e essa situação vai se alastrando de tal maneira para o mundo que o Brasil não tá na linha também. Então o que acontece? A gente não deseja isso não, porque é muito triste, muitas pessoas perdem a vida, perdem a liberdade, mas eu te pergunto, a gente não está passando por isso? Então o que acontece? O Brasil é um país muito pacífico, o povo brasileiro é um povo pacífico ao extremo, a gente quer paz, né? Quem gosta, costuma dizer que o Brasil é o país do carnaval, futebol, né? Samba, carnaval, futebol. Isso é uma expressão que se usa, porque o povo brasileiro é um povo pacífico, um povo alegre. Só que, pessoal, chega num ponto que o povo começa a ficar triste, ficar angustiado, porque não tem mudança, não há respeito às leis. Então quem devia dar exemplo para os pequenos seguirem,
estão quebrando as leis, estão fazendo leis para prejudicar o povo. E no livro de Isaías 10, no capítulo 10, versículo 1 e 2, fala sobre isso. Ai daqueles que fazem leis injustas para prejudicar o povo. Então, quer dizer, a própria palavra já dá um alerta, porque o povo é o que mais sofre. Então, eu queria compartilhar com vocês essa preocupação, porque, na verdade, isso está chegando no Brasil. E como eu disse, o povo brasileiro é muito pacífico, não existe assim uma união, uma causa, que o Brasil é de dimensões continentais. Muitas das coisas que o pessoal do Sul, por exemplo, defende, o pessoal do Nordeste já acha o contrário, do Sudeste, do Sul, enfim. Nós somos um país muito grande, um país com mais de 200 milhões de habitantes, não é fácil não. Só que o que acontece? Quando tem um bem comum para ser defendido, chega no momento que o povo acaba se unindo. E quando essa união chega, costuma dar problema, porque o governo ele tem a obrigação de pacificar a nação para ter um povo ordeiro, um povo que tenha liberdade, porque nós somos um país democrático. Então a nossa Constituição ela tem as leis que é para todo o povo cumprir. E essa forma que foi colocada essa Constituição é o povo sendo representado pelas autoridades, o legislativo que fazem as leis. Só que hoje em dia a gente vê as leis sendo quebradas, não sendo respeitadas pelas autoridades que deveriam dar exemplo, e pior, estão fazendo leis que nem existem na Constituição, quebrando toda a cadeia de comando de criar leis, que é o próprio a Câmara dos Deputados e os senadores. Então, quando eles veem isso, fica triste, porque isso, pessoal, pode acabar mal. Apesar do povo brasileiro ser um povo pacífico, e eu também sou pacífico, mas eu estou comentando com vocês aqui uma coisa que eu não gostaria que acontecesse, mas está a caminho, pessoal. Chega num momento que o povo não aguenta mais. Né? E as autoridades muitas vezes esquecem que tudo tem um limite. Só lembrar aqui que, para a gente recapitular, no impeachment da Dilma, o povo foi para a rua. Nas diretas já, o povo foi para a rua. Quando teve o impeachment do Collor, também o povo foi para a rua. Se uniram numa causa única. Aí não tem partido, mas de que todo mundo está sendo prejudicado. Quando se cria uma lei injusta, uma lei fora da Constituição, ela pega todo mundo, esquerda, direita, centro, então todo mundo vai sofrer. Então nós temos o marco da internet, marco civil, ele está sendo quebrado. Então eu estou fazendo esse vídeo porque estou lembrando de Nepal. No Nepal aconteceu bem mais ou menos isso. Então me descambou para a violência. E eu não quero meu país violento, quero um país de paz. Só que as autoridades precisam começar a pensar no povo. Porque enquanto estão legislando quem não deveria legislar, estão prejudicando o povo e criando leis injustas. Então vamos pensar, pessoal, vocês que comandam o país, que foram eleitos, a Bíblia também diz para a gente respeitar as autoridades. E nós estamos respeitando, mas as autoridades não estão respeitando a Constituição do país. Com isso, nós estamos respeitando a vontade do povo. Comentem o que vocês estão achando desse comentário, se vocês concordam comigo, se discordam, porque eu estou expressando aqui uma opinião de um cidadão brasileiro que tem experiência de vida. Como eu digo sempre, não sou especialista em nada, mas eu sou especialista em vida, em viver, em experiência. Então, eu acredito que eu tenho o direito de comentar e até dever. Então, o que acontece? Voltando mais aos exemplos que nós temos, que o povo se uniu, em 64 também. Então, nós temos episódios que mostram que o povo brasileiro também tem limite. E quando o povo se une por uma causa, pessoal, fica difícil de segurar o povo. Então, que as autoridades pensem nisso, que o povo reflita sobre isso e vamos cobrar as nossas autoridades constituídas. Porque nós temos esse direito, que nós pagamos nossos impostos, até mais do que muitos países, e nós não temos direito a nada. Então, se nós não temos liberdade para expor nossa opinião, acabou a democracia. Então, eu acredito num país democrático e que nós vamos ser um povo
como somos um povo abençoado, e a própria palavra diz também, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o Senhor do Brasil é o Senhor Jesus. Então nós somos um povo judaico, de formação judaico-cristão, um povo livre, um povo que tem harmonia entre as religiões, não somos um povo rebelde, somos um povo pacífico, mas tem limite. Então eu tenho medo desse limite chegar ao extremo e ter uma convulsão social. Então essa é a minha preocupação, meu comentário. Eu gostaria que vocês comentassem também, se inscrevessem no canal, dessem um like, compartilhassem, e vamos comentar aí, pessoal, porque nós temos que levantar essa bandeira da liberdade, né, da família e da pátria. Porque Deus, pátria, família e liberdade não é de partido nenhum, é do povo brasileiro de bem. E eu me incluo nesse rol do povo brasileiro de bem. Por isso que eu conclamo a vocês a comentar, a divulgar esse vídeo e vamos interagir, porque o Brasil é uma pátria abençoada. Ele está mal gerido, mas nós precisamos resgatar esse país com pessoas que têm o amor pela pátria. Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido entendida a minha posição como brasileiro livre, tá? E vocês não esqueçam de comentar, tá bom? Abraço e paz. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fala, vô Bigode!